Pronto. Se vocês, gente, forem dessas pessoas que deitam na cama e dormem, agradeçam aos céus que vocês são pessoas muito privilegiadas. Porque eu sofro, às vezes, com uma insônia que eu não consigo dormir. Meu Deus! Eu não sei o que é pior. Não conseguir dormir ou dormir e aí se acorda no meio da madrugada e não dorme mais. É muito cansativo. Tem dia que é foda e assim, a gente fica funcionando no modo automático. Então, se você é uma pessoa que dorme bem, parabéns, você é um privilegiado. A gente precisa dar uma treinada numa meditaçãozinha aí, né? Naquela coisa de concentra na respiração, respira devagar. Eu não sei fazer isso, eu preciso de alguém pra me guiar. Então, foi isso que eu acabei de falar. Não, mas eu tô falando alguém, sei lá, um profissional. Eu já vi que tem uns cursos de mindfulness. Ok, vocês estão vendo que eu passo nesse relacionamento. Tadinha, que barra! Estou sendo desacreditado. Não, mas é porque é pra alguém pra fazer isso com técnica, com treino. Se eu resolver, não serve. Uai, eu não Tu quer alguém com técnica, com um diploma pra poder resolver o teu problema. É o diploma que vai te trazer sono, né? É a chamada carteirada. É isso. Não. Ah, não. Porque se não foi eu não consigo trazer sono pra você. É só alguém que Mas tem um você diploma. tem costume de fazer isso? De vez em quando, sim. Mas é de vez em quando, amor. Ué, mas aí a questão não é a pessoa ser formada ou não. É você saber como você precisa proceder. Porque tu também quer um manual. Quem não Eu quero conhece um a Priscila, manual. a Priscila ela é uma pessoa que ela precisa de um manual para Sim. tudo. Você não... Assim, Meditar é difícil. a Priscila, ela é aquela pessoa assim... Sabe que na nossa vida a gente precisa ter um feeling para certas coisas? A Priscila ela precisa de um manual até pro feeling. Tá certa a indignação. Ela é essa pessoa, ela... Nossa, mas assim... Eu não vou desmentir. Nossa, mas assim... E quando que eu vou saber que a planta está precisando de água? Tipo, pô, ela vai ficar mais molinha. Mas mais molinha como? Quando? Tem vários jeitos de ficar molinho. Ai, molinho de podre, molinho de seco. É só observar. Ah, mas observar também não é muito seu forte, Observar, às vezes a planta tá igual e tá morrendo. né? Enfim, Enfim, bora pro episódio? bora. Tomar uma? Então, Priscila, sobre o que é o episódio de hoje? Eu acho que você pode explicar até melhor do que eu, porque foi você o proponente deste tema tão insólito. Esse tema, ele surgiu do fato de que a pessoa com quem eu sou casado vive reclamando que eu vivo me informando sobre coisas da política, né? Sim. Nacional e do Rio de Janeiro, mas apesar de estar em Belo Horizonte, eu ainda tenho o hábito de me informar sobre coisas da política do Rio de Janeiro. Suspeitei desde o princípio. Mas no âmbito nacional, por tudo que está acontecendo, né, no Brasil esse ano. E aí eu parei para pensar assim, que seria um bom tema da gente debater. Eu lembro de eu ter ouvido há muito tempo atrás um podcast que a galera falava num tema mais ou menos parecido dessa, assim. E aí eu falei, ué, por que não trazer esse tema, né? Esse tema é um tema legal. Porque a gente nunca passa pela doutrinação, né? Acho que quando a gente vai pra faculdade, a gente tenta ser doutrinado, mas, porra, o professor não consegue nem fazer com que a gente faça o trabalho, o dever de casa, quanto mais doutrinar com alguma coisa assim, né? Reflita um segundo sobre o que você está falando. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. É engraçado você falar isso, porque você me lembrou de uma coisa muito interessante. A primeira vez que eu li Karl Marx foi no colégio. E foi meu professor de história que me passou um texto dele. Um artigo. E meu professor de história, ele era cabuloso, porque ele era extremamente politizado do segundo grau, sabe? Uhum. Quando ainda existia segundo grau. É. Aí eu lembro que ele passou um texto e a gente leu e eu fiquei assim, olha só que interessante. Não foi na faculdade que eu tive o meu primeiro contato, foi no colégio. E aí você pensa isso hoje em dia, um colégio particular católico que fizesse isso, ia ter
pais com tochas na porta falando, doutrinação comunista, pipipipopopó. Então, você tá falando, eu acho que quando eu tava na 7ª ou na 8ª série, né, quando tinha 7ª e 8ª série, Velho! eu vi algum texto de Marx, alguma coisa assim, na apostila que eu tinha na escola que eu tava fazendo, que era uma escola particular. Mas eu não lembro exatamente assim, mas eu não era muito ligado nisso, não. Eu acho que eu comecei a ter uma consciência um pouco maior quando eu tava no final do meu ensino médio, assim. Que aí começou a rolar aquela coisa de cotas. E aí foi começando, eu comecei a... O debate sobre isso, né, nas Exato. universidades. Exatamente. E aí eu, inclusive, passei para a UERJ, então eu acabei sendo jogado nesse universo que, querendo ou não, você acaba sendo puxado de certa forma. O pessoal tinha preconceito contra os cotistas? Algumas pessoas tinham, mas depois estudos mostraram que os cotistas que permaneciam, né? Porque num primeiro momento você tinha os cotistas, mas você não tinha uma bolsa. Uhum. Então havia uma grande evasão Uhum. por conta de que, tipo, não é só você dar o acesso à universidade. Você precisa dar meios para que essa pessoa ela continue indo à faculdade. Uhum. E aí eles desenvolveram um programa de bolsa, Uhum. que é o que acontece porque, para quem não sabe, a UERJ é a precursora da cota, né? Uhum. Foi ela que foi a primeira universidade no Brasil a implementar o sistema. E aí ela foi elaborando e melhorando. E inclusive a questão das bolsas vem daí. Porque você tinha um alto índice de evasão. E aí a galera, depois que foi feito isso, acabou ficando bastante tempo. Tanto é que a minha conta bancária que eu mais... Não é que eu mais uso, porque agora eu dei uma diminuída de uso nela. Mas é do meu primeiro banco, que é a do Itaú, que na verdade era para ser do Banerj. Porque tinha uma agência do Banerj dentro da UERJ, e aí quando o Banerj foi vendido pro Itaú, então essa agência passou a ser do Itaú. Aí eu fiz a minha conta lá, e aí eu tinha eu ia falar uma conta salário, não era nem conta salário. Eu tinha uma... Quanto estudante? Não, eu tinha uma bolsa mesmo, que... Aí eu podia usar para eu me alimentar, para transporte. Isso me ajudou bastante durante a faculdade, ajudou para todas as outras pessoas, né? E aí a vivência da faculdade ela começa a te dar uma série de choques de realidade sociopolíticos, por assim dizer. Porque, principalmente na UERJ, que ela é uma universidade vertical, você lida desde o cara do direito pro cara de humanas, assim, de sociologia, filosofia, saca? E aí você vê umas coisas meio bizarras, né? Umas pessoas que, tipo, se acham melhores do que as outras só porque botaram um terno. Porque, tipo, a pessoa passou para a faculdade de Direito, no segundo semestre ela já está indo para a faculdade de terno. Completamente errado, otário! Precisa? Não. Ai, Mas Deus. ela vai de terno só porque ela já se sente, Ai, que preguiça. entre aspas aqui, doutor. Ai, vai tomar banho, pelo amor de Deus. Mas aí, assim, aí na UERJ eu comecei a ter um pouco mais de noção. Por conta de negócio de estágio da UERJ e aí alguns problemas que eu tive, eu precisei me politizar um pouco mais. Eu me envolvi com um centro acadêmico, mas aí eu vi que o pessoal não queria muita coisa além de bagunça. Então eu meio que... deixa pra lá, deixa eu ficar focando em fazer minha faculdade. Ó a mentirada, ó. E aí, conforme você vai trabalhando, vai conversando com as pessoas, como professor, você habita por muito tempo as salas dos professores e aí você tem professores das mais variadas estirpes. Eu não sei porquê, apesar de eu ser de exatas, ser formado em matemática, né? Eu sempre tive um pezinho com a galera de humanas, assim. Então eu sempre me misturava com um professor de sociologia, filosofia, história, geografia, assim. A galera de exatas que eu me misturava mais era sempre a galera que não era aquela... Não, porque é assim, assado e pipipipopopó. Era sempre o pessoal que era... Pô, não, veja bem.
a gente tem que contemporaneizar isso, tem que olhar pelo outro lado. Todas essas coisas, assim, que não eram exatamente preto no branco, saca? Você é uma pessoa de exatas que não é muito exato. É porque se você parar pra pensar, na matemática, a gente na matemática fica muito assim, não, porque ou tá certo ou tá errado. Mentira, porque na matemática tem muita coisa que Não é pode exata. não ser exatamente aquilo. Ó, interessante. A gente viu recentemente o aniversário do namorado de uma amiga nossa, que colocou o aniversário, o valor, né, dos Da anos, idade dele. da idade dele no sistema hexadecimal. E aí eu te pergunto, se eu somar alguma coisa, por exemplo, 30 mais 30 vai dar 60? Sim. E daí? Não necessariamente, porque se você não estiver falando no sistema decimal, que é o que a gente usa, você pode ter um valor totalmente diferente. Uhum. Abrindo um grande parênteses aqui. Um breve parênteses aqui o nosso sistema, ele é um sistema decimal. Depois de 9 unidades, a gente acrescenta uma casa da dezena. Um sistema hexadecimal, a cada 16 unidades, você acrescenta uma dezena. Então você conta assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... que aí virou uma unidade a mais lá na frente. Bem louco. Aí vai ter o 1 e o 1. Aí é que vira o 11. Empolgante. Entende? Nossa, pelo amor de Deus. Parece complexo, mas não. Por exemplo, a gente usa o sistema sexadecimal, que sempre tem essa piada. Que é o sistema que a cada 60 unidades a gente converte para uma. Ah, tá, que são as horas. Exato. Então... 60 minutos, 1 hora. Exato. E aí, o que acontece? A gente tá super acostumado com isso. Isso tá no nosso dia a dia, a gente não acha nada difícil. Uhum. A questão não é o nosso habitual usar o hexadecimal ou um inferior do que o decimal, saca? Uhum. É só questão de hábito. Mas voltando ao episódio, e você, Priscila, quando é que você começou a ter interesse por política? Então, meu pai, ele é professor, minha mãe também, e você ser professor de escola estadual, acaba que você ganha uma consciência de classe muito rápido, porque são muitos os conflitos, né, na área da educação, sempre tem essa questão salarial muito em pauta, e aqui em Minas nunca foi diferente, né? E aí meu pai sempre foi um cara muito politizado. Uma das primeiras lembranças que eu tenho é do impeachment do Collor, dos deputados votando a favor do impeachment dele. E o meu pai me colocando, né, pra sentar e assistir os deputados votando e falando assim, ó, isso aqui é um fato histórico, é importante se acompanhar. E aí eu lembro dos deputados indo lá votar e tal. Eu acho que por conta, né, eu sou de 84, você também, né? Pensei que eu sabia aí o meu, não. Não, nós dois somos de 84 e a nossa infância foi muito marcada pelo fato de que quando a gente nasceu, a ditadura militar estava acabando, né? Eu lembro que quando eu era criança e eu devia ter uns 6, 7 anos de idade, nacionalmente estava tendo plebiscito pelo parlamentarismo, presidencialismo e a monarquia. Uhum. E eu lembro que na escola eles decidiram fazer um plebiscito também, meio que para imitar o plebiscito nacional, para ver qual que seria a opinião das crianças, né? E eu achava que princesas e rainhas era a coisa mais legal, então eu votei pela monarquia, burra. Eu e outra pessoa só, 2 burras pra caralho. O presidencialismo ganhou na nossa sala. Então, assim, de certa forma, meio que ecoou o que aconteceu, né? É engraçado porque eu lembro de ver uma foto do meu pai numa assembleia dos professores, que eles foram votar pela continuidade da greve, e ele está lá votando com a mãozinha pra cima na praça da assembleia. De certa forma, a política sempre fez parte da minha vida e de certa forma continuou fazendo, assim, né? Mas eu não sou uma pessoa hardcore de acompanhar a notícia, porque eu já percebi, principalmente por trabalhar numa casa política, que isso me faz mal, digamos assim, porque eu fico tensa.
Igual tá tendo alguns projetos de lei relacionados a desestatizar duas grandes empresas daqui, que são a CEMIG e a Copasa. E é só de eu pensar nisso acontecer, me dá um mal-estar fudido. Eu não consigo fazer essa separação que muitas vezes você consegue fazer. Você lê a notícia no Camarote da República, tá tendo greve nos Estados Unidos. Nem é greve, né? Shutdown. Shutdown. Tá tendo shutdown nos Estados Unidos. Dando um exemplo, gente, de uma coisa que já aconteceu, mas que me chamou a atenção. Por quê? Porque Mowgli lê uma notícia dessa com a naturalidade e fica tipo assim... Tá acontecendo isso. E eu fico pensando, meu Deus, e as pessoas que não estão recebendo salário? Dá certa indignação. Como é que elas estão sobrevivendo? Como que deve estar sendo morar nesse caos desse país? Eu fico somatizando as coisas, não consigo evitar. E era de se esperar que eu já tivesse criado uma casca a essa altura do campeonato, mas eu não consigo. Há uns meses atrás teve o vídeo do Felca de adultização, né? Uhum. E muita gente falando, nossa, muito forte, pipipipopopó e tal. E é também, de certa forma, um vídeo muito político, né? Eu sou a pessoa que eu considero tudo político. Porque nós somos seres políticos e a política faz parte da nossa vida. Então, eu sofro um pouco. Por isso que durante a pandemia a gente adotou aquele procedimento de Mowgli assistir jornal separado de mim. Eu não podia saber o que estava acontecendo direito. Aí depois ele meio que fazia um resumo pra mim. É porque basicamente tem uma diferença entre eu e você, né? Que eu bom. sou homem e você é mulher. Não. Eu lido melhor quando eu tenho informação do que quando eu não tenho informação. Porque quando eu tenho informação, eu consigo projetar cenários possíveis, impossíveis e reais, assim. Por quê? A partir do momento que eu tenho cenários possíveis, eu sei que se acontecer alguma coisa que eu tenha que reagir, não é que eu vá fazer igualzinho, mas você já tem uma ideia do que fazer, né? Tanto é que quando tá dando merda, na minha cabeça eu tô montando cenários de resolução. E aí você fica, nossa, porque tá acontecendo isso, aquilo, e você tá calmo. Durante a pandemia eu ficava, nós vamos morrer. E o Mowgli ficava assim, não vamos, porra, calma. Não vamos, caralho. A gente tava tomando todos os cuidados e... racionalizando tudo. Você era a pessoa que, tipo, tava mais hardcore de proteção. Então eu falava assim, caralho, se acontecer alguma coisa... fudeu! Acabou. Então, tipo, já era, foda-se. Vamos lá, deixa eu contextualizar também as pessoas que as pessoas podem não saber. Eu sou a pessoa que eu não tenho medo de viajar de avião, por quê? Nós é que fazemos as perguntas! Quando eu não sabia, eu sabia que eu ou ia ter medo pra sempre, ou não ia ter medo, ou ia ter medo zero. E aí deu a segunda opção, né? Que eu tenho medo zero de avião. Quando você nunca tinha viajado, você imaginava que as duas opções eram essas. Só, tipo, ia ter essas duas opções. Por que eu não tenho medo de avião? Porque pra mim, ou explode lá em cima, ou explode quando bate no chão. Nossa, Deus. Não tem as outras opções, assim, tipo, Mas pra você mim... não acha que você vai sofrer? Esse é o cenário que eu não gostaria. Mas, assim, tu vai cair por alguns segundos, tipo, então tu vai sofrer pouco. Mas aí é aquele lance, morreu, acabou, né? Também tem isso. Enfim, eu acho que você ter noção do que tá acontecendo faz com que você consiga pensar melhor a respeito. Mas isso sou eu. Eu sei que tem gente que é igual você, que quanto mais informação, mais perdida a pessoa fica, mais ansiosa ela fica. Eu já fico um pouco mais calmo, mais tranquilo, e aí eu consigo pensar melhor. E aí, como você tem esse problema... Não é problema, né? Como você tem essa questão de ficar ansiosa com relação a muita informação e ainda mais determinadas informações te deixam muito mais sensíveis. É porque você é empática pra caralho. A Priscila, ela não consegue ficar inerte. É um filme. Um filme assim, tipo, que alguém faz alguma coisa, sei lá, vamos lá. Um filme que você sabe que é fake pra caralho, que é um cara dando um tapa na mulher.
porque o cara é escroto. Absurdo. Então, ela aqui falou com moderação, mas ela falou assim, aí babaca, que não sei o que ela não consegue segurar assim do tipo, ok, isso aí faz parte do filme. Ela externaliza, porque essa é a pessoa empática com quem eu me casei. E eu não tô falando que isso é uma coisa ruim. Não, sim. Teve uma época da minha vida que eu fazia muita cobertura de evento lá na Assembleia. E tinha muito audiência pública que a gente ia, e eram audiências públicas de vários tipos, né? E aí teve uma vez que eu fiquei pensando assim, gente, tudo é política de certa forma. Por quê? A audiência pública era sobre o fornecimento de água numa cidade específica. O fornecimento não estava bom, as pessoas estavam descontentes, as pessoas estavam num nível que elas não estavam ficando sentadas, elas assistiam a reunião em pé, porque elas estavam com ódio. Você viu o ódio na cara das pessoas. E quando você vai fazer esse tipo de cobertura, você tem que lidar com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitas vezes é uma situação um pouco tensa. A gente sempre trabalha no sentido de dar voz para as pessoas que estão lá e tentar refletir o espírito da reunião. Num determinado ponto, o cara que estava na mesa defendendo a companhia de saneamento, que eu não vou dizer qual é, virou e falou assim, mas a água tem qualidade, vocês podem consumir. Só que alguém do público pegou um copo de água e você via que a água estava turva. E aí eu lembro de eu olhar para o copo e pensar assim, eu não sei se eu beberia essa água. E aí o que aconteceu? Quando o representante falou isso, uma pessoa do público pegou o copo de água que ela tinha, né, mostrado para todo mundo que a água estava turva e falou, então bebe. Se fodeu. Pergunta se ele bebeu. Não bebeu. Não bebeu. E aí eu falei assim, peidou na farofa. E aí é aquilo que eu te digo, beber ou não beber um copo de água pode ser um gesto político. Porque se ele fala essa água é própria para consumo e bebe, acabou. O argumento do cara. Aí você vai falar assim, mas e se a água não tivesse própria para consumo e ele tivesse bebido? Foda-se. O cara tem uma expressão em inglês que diz put your money where your mouth is. Tipo, ele tava, literalmente colocando a boca naquilo que ele tava falando. Uhum. Mas não, ele não bebeu. E aí nisso, no que ele não bebeu, a reunião virou um pandemônio. E aí você fica meio que ali, né? Tipo, puta que pariu, o que vai acontecer aqui, né? E assim, as pessoas tendo que ser contidas, porque elas queriam bater no cara. Justo. Sim! Então... Precisamos fazer um outro parênteses, né? A agressão nunca é uma solução, mas às vezes é. Violência não é a resposta, é a pergunta. A resposta é sim. Boa, Mas enfim, quando você presencia esse tipo de coisa, por exemplo, Brumadinho ficou muito famoso como um desastre, foi o maior desastre da história ambiental do Brasil. Mas antes de Brumadinho, a gente teve Bento Gonçalves, que é uma vila que deixou de existir por causa da Samarco. E logo que Bento Gonçalves, a barragem de lá estourou, eu fui pra lá, junto com os deputados, com a equipe de imprensa, e foi um negócio absolutamente destruidor. O sapato que eu usei, eu tive que jogar fora, porque a gente andava pelos escombros, só tinha lama de minério. E eu não fui preparada, eu não fui de bota, porque quando o Brumadinho aconteceu, infelizmente, a gente meio que já tinha, digamos assim, um know-how de como agir ou do que fazer. Mas quando o Bento Gonçalves aconteceu, não foi. E aí, você vê a casa das pessoas destruída, sabe? Você andava no meio da rua, só lama, e às vezes você via a cabeça de uma bonequinha, sabe? E morreram, acho que foram 15 pessoas só. Depois Brumadinho foi um massacre absurdo. Então, assim, como que você não se politiza vendo esse tipo de coisa? E como que você não sofre também? Pra mim é bem complicado fazer esse tipo de separação.
Mas o que eu acho importante e eu acho legal é que a gente tem que ser político, tem que ser crítico e tem que saber que essas coisas impactam as pessoas, né? A gente tinha coisas na pauta esse ano que impactavam muita gente, né? Na pauta política. E a galera falando disso com uma indiferença, sabe? Eu acho isso bizarro. Então, eu acho que a gente... E aí, quando eu falo a gente, eu tô falando todo mundo. Ai, desculpa, só fazer um parênteses que eu falei Bento Gonçalves, mas na verdade é Bento Rodrigues que chama a vila. Pode falar. Então, eu acho que a gente, eu, você, quem tá ouvindo, acaba se politizando, querendo ou não. Às vezes a gente se politiza por conta de termos tido uma educação mais emancipadora. Às vezes a gente se politiza porque a gente é levado. E aí quando eu digo que a gente é levado é porque viver é um ato político. Sim. Né? É um ato de resistência, principalmente se você é preto, pobre e ou periférico. Mas conforme o tempo vai passando, as coisas vão afetando a nossa vida muito mais do que quando a gente é mais novo. Porque quando a gente é mais novo, a gente tem os nossos pais para poder cuidar da gente. E aí quando a gente tem que resolver a nossa vida, a gente é levado a se politizar. Uns mais, outros menos. Lembrando que não se politizar também é uma escolha política. É, com certeza. Às vezes você faz isso por autopreservação mesmo, porque quando você fica muito, muito, muito focado ou você fica recebendo muita informação, chega um momento que tu fica meio desesperançoso, assim. Desesperado. Você perde as esperanças um pouquinho, assim, porque você fica assim, caralho, tipo, tá na merda e a galera que a gente coloca lá pra olhar pra gente, pra tomar as decisões no nosso lugar, só olha pra si e tá cada vez cagando mais pra gente. Só que também a gente precisa tomar o cuidado para não cair nesse papo despolitizante, que é tipo, nossa, não, porque quem tá lá, ninguém presta e pipipopopó, tem que ser anti-establishment. Não, isso é uma baboseira que é só para que você fique alienado, para que você não se envolva com política. E é aquele negócio também, se envolver politicamente é complicado, é desgastante. E aí sim, para você que não mora em casa, você precisa se envolver com política. Porque uma reunião de condomínio já é Sim. política. E a política, ela é basicamente a arte da gente negociar. Às vezes é o que eu quero, às vezes é o que você quer, e às vezes é o meio do caminho para nós dois, assim. Porque, tipo, é a melhor solução. Falando agora dessa questão da política, eu acho que a gente tem uma sociedade, uma população, na verdade. Acho que a gente tem uma população atualmente um tanto quanto mimada. E aí eu digo um tanto quanto mimada porque quando a gente cresceu, a gente sempre cresceu que a gente não podia ou não precisava ter tudo aquilo que a gente queria, né? A gente cresceu com muitas frustrações e a gente cresceu bem. E agora, principalmente por causa das redes sociais, essas coisas todas, eu vejo muito as pessoas assim, só serve o que eu quero. Se não for o que eu quero, então, tipo, não é bom, não é legal, é ruim, saca? E aí a gente tem um problema também, que é da galera caindo muito nesse papinho liberal, de que político é tudo uma merda. Tem alguns que são, tipo PL, sim, né? Mas nem todo mundo que tá lá, né? Com certeza tem muita gente boa lá. Sim, e assim, tem uma galera que tá tentando. E que tá segurando o rojão, né? Exato. A questão também é, a gente como população, o que temos feito? Saca? A gente viu aí que os protestos fizeram com que caísse a PEC da blindagem e passasse a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Então, se a população se movimentar, se a população for atrás, e se a gente copiar os europeus nesse item, que é tipo, sair pra rua e quebrar o que tiver que quebrar,
em detrimento de benefícios para a sociedade, acho que a gente coloca essas questões aí meio que no eixo, né? Queimar uns carros, Ah, fazer uns carômetros. aí os carômetros... Atualmente, eu acho que carômetro é a melhor coisa que a gente tem no mundo atual, nessa sociedade conectada que a gente tem, porque esses políticos, eles não gostam de ficar marcados pelas besteiras que eles fizeram, porque, tipo, isso afasta voto. Então eu acho que isso é uma coisa que deixa muito grudada, assim, e eles tentam repelir, e se você faz carômetro fica difícil. Com certeza. E aí ano que vem tem eleição, vamos ver o que vai acontecer. Votem consciente nos seus representantes do legislativo, gente, porque muitas vezes são eles que seguram o rojão, o pessoal fica preocupado só com a presidência da república. A presidência é importante, mas o seu senador, o seu deputado federal, o seu deputado estadual também pode fazer a diferença. E é isso. A gente termina o episódio com vote consciente! Leo Mogli Edições.